que é a maior mentira que ainda está no ar aí sobre o agronegócio brasileiro que precisa ser esclarecida, né? Existem muitos mitos, né, dentro do agronegócio, em cada subsegmento aí do agro tem os seus próprios mitos. Mas eu acho que o grande mito hoje que existe é o de que o agronegócio é algo atrasado. E isso eu acho que é a principal mentira que existe hoje, porque todos os subsegmentos, eles têm as suas particularidades, mas todos eles são altamente desenvolvidos. Então, seja na pecuária, seja na agricultura de grãos, seja na agricultura familiar, isso tudo é muito moderno hoje. Ninguém faz mais aquela agricultura rudimentar, romântica que as pessoas imaginam. Então, eu acho que assim, a gente tem que começar do mito principal. O agronegócio hoje é uma atividade altamente tecnificada, moderna, que gera emprego, que gera renda, desenvolvimento para todo mundo. E isso as pessoas precisam compreender melhor. E aí, depois, dentro de cada área aí, existem vários outros mitos. Você estava falando aqui fora do ar que você vai lançar um livro sobre comunicação no agro, né? Exato. E existe, a gente percebe aí que existe um discurso muito forte, midiático, um discurso anti-agro, né? O que você pensa, o que motiva esse discurso na mídia tradicional do anti-agro? E qual que é a proposta do livro aí para combater esse discurso? Essa questão da comunicação no agro, qualquer evento que você for do agronegócio, as pessoas vão estar discutindo. Porque o agro precisa se comunicar melhor, precisa contar melhor as suas histórias, enfim. E isso que a gente vê hoje, esse cenário, né, da população, principalmente os mais jovens, a população urbana criticando o agro, isso acontece porque o agro mesmo nunca se preocupou em se comunicar. Eles se preocuparam muito em produzir, em trabalhar e aumentar a produtividade, aumentar a oferta de alimento, que impactava diretamente no preço dos alimentos. Então, e nunca se preocuparam em contar essas histórias. Por quê? Porque o agro, em geral, ele vende commodity. Então, assim, tanto faz eu comprar o alface de A ou de B, alface é alface. E eles não foram contando as histórias de superação, enfim. Por outro lado, os detratores são muito bons de comunicação e eles não perderam tempo. Então, uma vez que o agro não contou a sua própria história, essa história foi contada por terceiros. E da forma como eles enxergavam tudo isso. Então, esse problema da comunicação vem de longa data. Hoje, nos últimos, 5, 10 anos talvez, o agro já percebeu isso, porque a gente vive um momento em que não é só você plantar, colher e vender e botar o dinheiro no bolso. Existe uma questão de reputação em jogo também, tanto com a sociedade quanto a reputação com os teus compradores no exterior, por exemplo. Alguém vem e fala, não vou comprar porque você está desmatando a Amazônia. Opa, peraí, eu preciso contar a minha história para mostrar que eu não estou desmatando a Amazônia. Então, o setor começou a enxergar que a comunicação era algo importante. Só que eu costumo falar, a gente está perdendo esse jogo de 7-1. Porque eles já vêm contando essa história há muito tempo, aí agora a gente aparece com uma história nova, que por mais verdadeira que seja, é totalmente diferente. Um exemplo disso foi a história do Paulinelli, né? Quando eu entrevistei você me trouxe a história do Paulinelli, que revolucionou o agronegócio brasileiro, e eu nunca nem tinha ouvido falar do nome dele. Exato. O Alisson Paulinelli, na minha visão, ele é um dos maiores brasileiros aí de todos os tempos. Porque se o Brasil hoje é essa potência, é graças ao Paulinelli e a vários outros que atuaram junto com ele. Eliseu Alves, que era o presidente da Embrapa na época, e vários outros institutos de pesquisas também. Mas o Paulinelli, ele é um cara que ele deveria ser exaltado na escola. Todo mundo devia saber quem é o Alisson Paulinelli. E ninguém sabe. Quem quiser saber, pode começar pelo Brasil Paralelo, com o documentário Cortina de Fumaça, porque lá ele teve muita voz. Fez um excelente trabalho de apresentação, exatamente. Mas, assim, pouca gente conhece o Alisson Paulinelli. Ele deveria ser muito conhecido pelo trabalho que ele fez. Não só pelo agro, mas pelo Brasil como um todo. Porque hoje o agro é um clichê, mas o agro é o motor da economia. Porque de onde vem esse medo? Como que esse medo foi colocado na cabeça das pessoas? Então, é difícil porque são vários fatores, né? O que acontece primeiro assim, é o tal do fla-flu. Começa, porque é o grande contra o pequeno. E não tem dessa, o pequeno também é agronegócio. Então, todos eles participam da cadeia, o grande e o pequeno vendem para os mesmos distribuidores. Uma outra parcela aí desse terrorismo que é feito
É por entidades estrangeiras, né? Geralmente, gente que está preocupada com o potencial do Brasil e gente que está perdendo o mercado global. Então, você vê aí essas críticas sobre a carne brasileira. Por quê? Porque a carne brasileira ela é super competitiva. Até pouco tempo atrás, o Brasil produzia commodity, carne de qualidade inferior. Não era carne argentina, carne uruguaia. Hoje não. Hoje a gente produz carne melhor que a carne argentina, a carne uruguaia. E aí isso começa a incomodar o produtor europeu, o produtor na Austrália, o produtor americano. Para o brasileiro. E deveria, com certeza. Esses caras estão certos de estarem preocupados, porque o Brasil produz uma carne muito melhor com custo muito menor. E a gente consegue colocar essa carne lá na Europa ainda a um preço competitivo. Então, eles ficam preocupados e começam a criar teorias da conspiração. O problema é o próprio brasileiro que compra essa história e começa a criticar o próprio setor, o próprio país, sem conhecer. É claro que existem problemas. Ninguém aqui está falando que o agronegócio é um setor perfeito. Existe muito problema. Tem esse negócio aí do trabalho escravo, tem, enfim, uma série de problemas. Problema de bem-estar animal. Mas isso é menos de 1% da realidade. Mas o que acontece? São 5 milhões de propriedades rurais do Brasil. Não vai ter problema? Vai ter problema. Sempre tem o produtor ruim. Tem o cara que vai desmatar ali toda a propriedade dele, que vai ser um ilegal. Mas isso representa o agronegócio? Não, não representa. Essa parcela aí é menos de 1%. Só que o detrator ele vai aonde? Nesse 1%. Ele fala, olha aqui o que é o agronegócio. Ele vai num matadouro lá no quintal de casa e tal e mostra, olha só como é produzido o seu porco aqui. Não é. Como se fosse o Greenpeace que pegou aquela imagem da baleia e colocou na cabeça das pessoas para sempre e fica naquilo ali. Essas entidades, elas vivem de criar problema, elas vivem do problema. Se não tiver problema, elas não têm razão de existir. Então, elas ficam o tempo inteiro tentando encontrar problema. Hoje, o que vai bem? Adianta ele fazer uma campanha contra as indústrias de alta tecnologia no Brasil? Não, porque deve ter 2 indústrias de alta tecnologia no Brasil e tal, e ninguém sabe quem é. Contra o agronegócio, que é uma coisa assim, muito maior, aí tem aquela imagem do fazendeiro malvado e tal. É muito mais fácil, porque já existe o contexto, já tem esse clichê pronto, então é muito mais fácil. E aí uma hora ele ataca o bovino, outra hora ele ataca o porco, outra hora ele ataca a cana-de-açúcar, outra hora ele ataca a soja. Então, tem um cardápio gigante aí para o pessoal atacar. E aí o desconhecimento da sociedade faz com que essas histórias sejam compradas aí, né, pela mídia e aí mais difundidas ainda. E tem também a história dos desbravadores do oeste brasileiro, né? O pessoal que, especialmente do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Os gaúchos. Que, há controvérsias, né? O paulista diz que baixou de São Paulo é tudo gaúcho, mas eu sou gaúcho, para mim não, tem diferença. Não, mas são os gaúchos e os paranaenses, basicamente. Eles são verdadeiros heróis. Eu costumo fazer uma referência com o que aconteceu nos Estados Unidos, os desbravadores do Velho Oeste. O que aconteceu lá nos Estados Unidos? Os caras precisavam conquistar áreas novas aí tinham os cowboys. Aí eles foram dizimando tudo, foram abrindo as áreas, foram matando os índios, enfim, fizeram uma limpa ali e atingiram o objetivo deles, que era conquistar. E o que aconteceu ao longo dos anos? Hollywood transformou esses caras nos heróis. São os cowboys americanos, todo mundo se orgulha, enfim. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Existem esses pioneiros aí, né, que são os gaúchos e paranaenses, principalmente, que foram desbravar primeiro ali o Mato Grosso, né? Que na época era um Mato Grosso só. Que era uma terra de ninguém. Tinha até aquela frase que falam no Cortina de Fumaça, cerrado nem dado, né? Nem dado nem herdado. O Roberto Rodrigues que fala isso sempre. E é isso mesmo. Por quê? Porque não dava nada. Era longe, não tinha infraestrutura, você precisava do investimento alto para corrigir o solo. Era longe, não tinha estrada direito, tudo chão batido, e os carros, umas carroças. Então, era difícil de você chegar e depois para você escoar a sua produção, era outra dificuldade. Então, era muito difícil isso. E não tinha as técnicas de correção de solo, plantio contínuo. Aí essa parte tecnológica foi resolvida pela Embrapa e pelos institutos de pesquisa.
Só que de nada adianta você ter toda essa tecnologia se você não tem gente corajosa, disposta a ir arriscar nessas áreas. Porque não é assim só que é longe e tal. Lá tinha malária, tinha bicho selvagem, você levava a tua família, não tinha banheiro. Era uma situação dessa. Tem história de produtor que foi picado por cobra na lavoura, teve que rodar 400 quilômetros em estrada de chão até chegar num hospital, né? Bem por aí. Não, e de malária, centenas devem ter morrido de malária. Sim. Porque era um problema sério na época. Então, ninguém olha os méritos desses caras que foram lá no começo. Aí hoje é muito fácil falar, você foi lá também porque você ganhou 100 mil hectares de terra e até eu ia. Então, assim, por que teu vô não foi lá? Porque estava disponível para todo mundo. Ninguém queria ir. O governo, não é que ele assim, eu vou escolher você e você para... Não, é que assim, você quer? Você tem regras. Eu vou te dar uma terra ali, você tem que abrir metade, você tem que desmatar metade. Era a regra, não é que o cara escolhia, ele não era um desmatador. Não, o governo ele queria ocupar. Você vai estar lá, eu vou te dar uma terra que você tem que abrir metade. Quando você abrir metade, quando você estiver produzindo, eu te dou o título definitivo da terra. Aí muitos foram. Vários desses não aguentaram e voltaram. Óbvio, é trabalho pra caramba, né? Outros foram, se adaptaram, começaram a prosperar, compraram o vizinho. No outro ano, com o dinheiro da safra, compraram o outro vizinho. E foram expandindo. E hoje, esses caras têm verdadeiros impérios. Mas nada foi dado para eles. Eles conquistaram tudo isso. E essa é uma história de heroísmo que deveria ser valorizada pelo brasileiro. Mas é mal visto. Esses caras são vistos como latifundiários, como, enfim... Exploradores, aproveitadores. E não são nada disso. Eles tomam risco safra após safra. Assim, a agricultura não é para qualquer um. E já aconteceu uma seleção natural ali, né? Porque boa parte das vezes ali, produtor... tinha uma boa safra, comprava uma Hilux. Aí, no ano seguinte, uma safra ruim, teve seca, teve praga, tudo. Vendia a Hilux para pagar os financiamentos. Às vezes ele tinha que vender uma parte da fazenda, inclusive. Exato. E aí, os que foram com essa visão de longo prazo e foram se consolidando e comprando os vizinhos. Exato. E tem aqueles que falam, olha, isso aqui não é para mim, eu vou arrendar para o fulano de tal que o cara sabe plantar. Não, pode seguir. Não, eu só ia falar assim, que tem inclusive, que esse negócio assim, só ter a terra não adianta. Porque tem, às vezes, um patriarca, que o cara era muito bom, comprou todo mundo, aí o cara morreu, ele tinha lá 4 filhos. Os filhos não deram conta, perderam tudo ali, ou venderam, ou quebraram, enfim. Então, não é só você ter a terra, você tem que ter o dom mesmo de fazer isso. Nicolas, eu lembro que ainda naquela produção do Cortina de Fumaça, a gente falou muito no filme sobre como o agro brasileiro é importante para alimentar o mundo, né? Você tem algum dado ou alguma expectativa de hoje, quantas pessoas o agronegócio brasileiro alimenta ao redor do mundo? Então, isso o Chico Graziano me chamou a atenção essa semana, que tinha um dado que não estava preciso nesse meu livro, que ele fez a leitura, ele escreveu o prefácio. Chico Graziano também entrevistado no Cortina de Fumaça. Exato. E o Chico Graziano, um cara excelente, muito claro aqui, é uma fonte recorrente minha aqui. Ele tá lá em Ilhabela ainda, na secretaria? Não, voltou já voltou. Sobre esse dado, muito se fala que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas e tal diariamente. Não é bem assim. O que a gente pode falar é que o Brasil, ele coloca alimento na mesa de 1 bilhão de pessoas todos os dias. Porque a gente exporta muito, mas ninguém vive só de soja. Você precisa da soja para produzir a ração, para criar o gado, enfim. Então, assim, não é preciso falar que que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. Mas a gente pode falar que o Brasil alimenta 500 milhões de pessoas todos os dias. É muita gente. O que não é nada ruim também. Mas a gente contribui para a alimentação de 1 bilhão de pessoas todos os anos. Nicolas, todos os dias. Ao se pensar em alimentação, tem muita gente preocupada com o que consome. Tem muita gente lendo rótulo de alimento pela primeira vez como nunca antes leu. E agora tem muitas embalagens em que a gente vê escrito lá, não contém agrotóxico. Esse aqui contém agrotóxico. E o nome do seu livro é Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo.
como é que você fala para quem está nos ouvindo agora, ao vivo, sobre como essa relação da qualidade do alimento e da saúde com os agrotóxicos? Antes de responder a tua pergunta, eu quero dar um passo atrás. Você tá falando que tem muita gente que está além do rótulo do alimento. Eu vou te dizer que tem muito mais gente preocupada se vai ter o alimento ali ou não vai. Perfeito. O ponto 1 é esse. É uma minoria que fica lendo ali o rótulo, que, não, eu tô na dieta sem glúten, não sei o quê. É uma minoria, é um nada isso. A principal questão é, tem alimento na mesa ou não tem? A grande massa, pelo menos aqui no Brasil, quer saber se tem comida ou se não tem comida. E aí, entrando agora na questão do convencional e do orgânico. Existe mercado para todo mundo. Só que o orgânico representa menos de 1% do... Menos de 1%? Menos de 1%. É o dado que eu tinha... Eu estou sendo generoso. O dado que eu tinha, mais recente, que era de 2018, se não me engano, era 0,5%. Caramba. Em países desenvolvidos, tipo Estados Unidos, é 5%. E na Dinamarca, que é considerado o país mais orgânico do mundo, tinha até um fake news rodando que eles seriam 100% orgânicos, não chega a 10%. Não tem como ser 100% orgânico. Não tem como ser 100%. Então, ponto 1 aí, é um produto de nicho. Agora, em relação à qualidade, é muito relativo. Por quê? Porque você pode ter um alimento produzido com agroquímico que não tenha qualquer resíduo. Basta você seguir as recomendações que estão na bula ali. Isso não sou eu que estou falando. Tem o programa de análise de resíduos que é feito pela Anvisa, que nesse estudo, se não me engano, acho que 42% de todos os produtos analisados, que eles fazem análise assim, eles vão no varejo e pegam aleatoriamente e testam. Várias culturas, enfim, para várias substâncias. 42% dos produtos convencionais não tinham nenhum traço de agroquímico. Isso aconteceu por quê? Porque o cidadão usou o produto certo, ele aplicou na quantidade certa, ele aguardou o período de carência, né, que é o período que você precisa esperar até que todos os elementos se decomponham naturalmente, colheu e aí não tinha resíduo. Mesmo os alimentos que tinham algum tipo de resíduo, estavam com resíduo dentro da margem de segurança, porque existe uma margem de segurança. Você pode consumir elementos químicos em baixíssimas quantidades e existe uma regra, ó, daqui até aqui você pode. A grande maioria estava nesse bolo também. Entre os produtos reprovados pela Anvisa, eu acho que era cerca de 3% do total da amostra. Então, isso mostra que os alimentos, mesmo os convencionais, eles não estão contaminados. Agora, vamos pelo outro lado aqui do orgânico. Quem testa o orgânico? Quem testa? Alguém sabe? Ninguém sabe, porque ninguém testa. Então, não tem um programa de análise de resíduo, enfim, para o orgânico. Então, a gente já viu aí no passado reportagens investigativas aí, até no Fantástico teve uma aí que é clássica, que a câmera escondida foi seguindo o produtor, que é aquele bem estereotipado mesmo, produtor familiar, aquele tiozinho que monta a banca na feira, vende os seus orgânicos, só que a câmera acompanhou esse cidadão antes, ele indo lá no CEAGESP da vida, não era no CEAGESP, porque era no Paraná, Santa Catarina, se não me engano. Era um órgão parecido. Indo lá no CEASA da vida, comprando alimento convencional, botando na sua caminhonete e indo lá e depois vendendo pelo triplo do preço. Eu não estou falando que isso é uma regra. Mais uma vez, tudo tem os bons e os ruins. Agora, o orgânico ninguém avalia, você não sabe o que tem, as pessoas acham que é livre de químico, não é livre de químico. Porque a praga ela é democrática, ela ataca todas as lavouras. Então, tem uma série de elementos químicos ali que são aprovados para a agricultura orgânica. E também não tem problema nenhum, desde que seja testado. Se a gente pegar uma água com gás, olha lá quantos elementos químicos tem naquela água com gás. E aí... E é só uma água? Só uma água com gás. O papel da Anvisa é justamente regular isso, né? Nicolas... Não só da Anvisa, é do Ministério da Agricultura, né? Porque a gente está falando de... chegar agora de em Ministério da Agricultura mesmo. A gente teve uma divisão agora do Ministério da Agricultura em 4 partes, né? Até anotei aqui que foi 4 partes. Agricultura, desenvolvimento agrário, uma parte para o meio ambiente, uma parte para a pesca. Eu estava vendo até o Roberto Rodrigues tecer algumas críticas nesse ponto. Queria saber o que você acha disso, desse fatiamento do Ministério, se isso tem algum impacto positivo ou negativo. E o que você acha também da indicação do Edgar Preto, para a Conab, né, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, ele que é um membro ali do MST Gaúcho, você acha que isso... Como que a indústria do agro recebe essa notícia?
Primeiro do fatiamento do mapa, que nem é mapa mais, agora é MAP, né? Que é Ministério da Agricultura e Pecuária. Não tem mais abastecimento. Então, eu acho ruim. Porque em inglês, map. Porque você já enfraquece um ministério que deveria ser um dos mais importantes. Então, acho ruim essa divisão. É o enfraquecimento, você cria uma divisão ali, porque a pesca está dentro do agronegócio também. Então, não tem por que estar fora. A agricultura familiar está dentro também do agronegócio. É bom que eles estejam integrados. Você tem que fomentar a agricultura familiar, enfim. Eu acho até errado falar agricultura familiar, porque tem agricultura familiar que é gigante. O grupo AMAGE é agricultura familiar, é uma empresa familiar. E eles são um dos maiores produtores de grãos do mundo. É familiar, não dá para você falar que eles não são. São. A empresa é administrada pela família até hoje. Então, é muito mal explicada essa divisão aqui. Então, primeiro ponto, eu acho ruim essa divisão. Eu acho que deveria manter todo mundo junto, inclusive a parte do abastecimento. E aí está falando, qual é a mensagem que passa quando você coloca um ex-militante, ex não, porque provavelmente ele segue militando aí no MST, para tomar conta do abastecimento do teu país? Não passa uma imagem muito boa para o agronegócio e nem para ninguém, porque o MST é uma entidade aí que tem muito mais fim político do que de reforma agrária, na verdade. E aí você coloca um cara desse, assim, o MST não é referência em produtividade, em produção. Eles são referência em outro tipo de coisa. E aí você coloca um cara... Eu não o conheço, eu não sei das competências técnicas dele, mas qual foi o primeiro ponto que você destacou? Ele era um cara do MST... É o que chama atenção, né? E que agora está tomando conta da Conab. A Conab é uma entidade super importante para garantir os estoques, né? Para você garantir o abastecimento de alimento do país. Então, eu acho que é um sinal muito ruim aí que foi passado. Perfeito. Tem uma pergunta, Flávio? Não? Nicolas, eu gostaria que você agora resumisse e deixasse uma conclusão para todos que estão nos acompanhando sobre esse tema, algo que norteasse eles. A gente está terminando esse bloco, mas do que você gostaria que as pessoas se lembrassem? Não, gostaria primeiro que as pessoas se lembrassem que antes de criticar o agronegócio, elas têm que entender que o agro está diretamente ligado à vida das pessoas, da hora que elas acordam até a hora que elas vão dormir. Estamos aqui, ó, nossa camisa aqui é algodão. Então, já começa daí, da nossa roupa, aí ela vai comer um pãozinho de manhã, é agro, aí vai almoçar um sanduíche na lanchonete, tudo é agro ali. Vai tomar um suco, é agro. Então, tem que lembrar que o agro está presente no dia a dia. Segunda coisa, o agro é feito por pessoas. Não existe uma entidade agronegócio que vem e tem uma força sobrenatural e começa a surgir coisas aqui, brotar da terra. Não. Existem pessoas que trabalham no dia a dia para que esses alimentos, fibras, biocombustíveis, as pessoas estão sedentas aí por essa questão da sustentabilidade. Qual que é a alternativa sustentável hoje? É o etanol. O etanol é da cana. A cana é agro. Então, assim, o agronegócio, ele promove aí a sustentabilidade. O que a gente tem que brigar? Não para acabar o agronegócio, mas sim para que o agro se torne a cada dia mais moderno, mais sustentável. E para que ele seja mais moderno e sustentável, não dá para você querer que tudo vire orgânico. Enfim, a tecnologia faz parte desse processo. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para as pessoas refletirem que o agro ele é super importante e ele é feito por pessoas. Pode não ser o teu vizinho, você que mora na cidade, mas algum amigo do seu amigo está diretamente envolvido nisso, e são pessoas, e grande maioria, pessoas de boa índole que estão lá se esforçando, fazendo um trabalho honesto para manter, né, o fornecimento e os preços acessíveis aí para a sociedade.